No último dia 4 de julho, o presidente Lula reinstalou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. O órgão foi extinto em 2022 pelo governo de Jair Bolsonaro. Para a pesquisadora Ana Amélia Penido Oliveira, pós-doutoranda em Ciência Política na Unicamp, há muita desinformação em torno do assunto. De acordo com a estudiosa, a comissão não tem caráter punitivo com relação aos atos de tortura cometidos no passado. A atribuição central é mobilizar esforços para localizar os restos mortais das vítimas do regime militar e emitir pareceres sobre indenizações a familiares. A comissão existia desde 95. Ela deixou de existir no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Ele foi lá e plantou essa casca de banana para ver o que o governo Lula, que estava chegando, ia fazer com isso. E isso fazia parte do programa do governo. Ainda na época da campanha, esse tema reapareceu. Só que veio o dia 8 de janeiro de 2023, uma situação que já era difícil com as Forças Armadas de forma geral se tornou mais complexa, e o governo passou a protelar o estabelecimento dessa comissão. É muito bom que ela tenha sido promulgada agora, que ela volte a funcionar, mas tem muita desinformação em torno dessa comissão. Então, assim, pessoal, a comissão é uma comissão que ela serve exatamente para o nome dela. Então, é uma comissão para tentar identificar ou encontrar mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. Assim, é isso. Ela não vai revisar a história ou a memória da ditadura militar, ela não vai punir ninguém que eventualmente tenha cometido um ato de tortura, porque aparece muita discussão de mas é uma revanche, ou não, agora finalmente os militares vão ser punidos, e não tem nada disso. É uma comissão para realmente tentar dar para as famílias que perderam entes queridos a possibilidade de enterrar seus mortos. É isso, essa comissão essencialmente ela tem essa finalidade. E os temas relacionados a militares foram muito apropriados pelo governo Bolsonaro para a luta ideológica. Então, ela foi só mais uma no meio de muitas. Tanto que eles tentaram, enquanto o governo Bolsonaro, porque ela funcionou a maior parte do governo Bolsonaro. E eles usaram a comissão, inclusive, para tentar, para reverter alguns casos que haviam sido reconhecidos, inclusive de militares. Uma coisa importante também que muita gente não sabe é que os militares foram proporcionalmente a categoria mais perseguida logo que aconteceu 64. Às vezes a gente já associa imediatamente o sindicalista ou estudante do movimento estudantil, mas assim, proporcionalmente falando, foram quase 7 mil, logo assim numa tacada só, que foram, e aí é isso, militares de esquerda, militares nacionalistas, militares progressistas, ou militares que simplesmente não compartilhavam das propostas que 64 trazia. Então, assim, foi um segmento também muito perseguido. E durante esse período que eles tiveram com a Comissão da Verdade, né, que o governo Bolsonaro manteve a Comissão da Verdade funcionando, eles aproveitaram, inclusive, para reverter alguns desses casos de militares que foram reconhecidos, eles voltaram atrás. Então, vai ter um passivo aí também agora para a comissão que está assumindo. E um outro passivo também, que essa é uma avaliação que, de fato, alguns segmentos foram ficando de lado ao longo desse processo, que são os povos indígenas e os povos camponeses. É fundamental a gente esclarecer a nossa memória, a nossa história sobre a ditadura militar brasileira. Mas muitas das questões que surgiram no dia 8 não são somente derivadas da ditadura militar, porque tem um raciocínio inverso também, que é, não, a gente punindo militares, vai estar tudo certo, vai estar tudo resolvido, nós não vamos ter mais problema no sentido do controle civil sobre as Forças Armadas, ou seja, do controle sobre esses funcionários do Estado que têm armas, como que a gente faz, né? Eles têm um poder que o restante da sociedade civil não tem. Esse tipo de questão é afetado pelas discussões sobre a ditadura? É, lógico, né? Diz respeito à memória, à narrativa da história. Mas é uma pontinha. Tem um conjunto de outras questões que as Forças Armadas conquistaram na época da Constituinte que são permanentes, independente das medidas que são tomadas
a respeito da ditadura. Então, a inteligência militar continua funcionando, eles continuam contando com o judiciário próprio, com o sistema educacional próprio. É isso. Isso é constitucional, então não é uma coisa ilegal. Ah, que absurdo, eles têm. Não, isso é constitucional, são coisas que eles conquistaram pela forma como a transição lenta, gradual e segura aconteceu no Brasil. Então, assim, eu sou uma entusiasta da comissão, fico muito contente que ela tenha sido criada, mas eu acho que a gente tem que pôr ela em perspectiva, assim, no sentido de que olha, ela não é essa ameaça toda para os militares que eles falam, e ela não resolve os problemas do ponto de vista do controle civil sobre as Forças Armadas, igual uma parte também tenta acreditar. Uma questão que é boa na comissão é que ela traz a dimensão participativa. E a gente vivencia uma crise da democracia. A comissão é útil nesse sentido por mostrar que não, existe sim um pensamento na área de defesa, na área de guerra, na área de estratégia, na área de segurança pública, áreas que são consideradas mais duras, né? Ah, não, de política externa, várias áreas que são consideradas, não, essa aqui é só para especialista, mas não, é possível sim construir ferramentas e mecanismos de participação social nessas áreas consideradas também hard, né, muito duras, para além das que já são uma tradição dos governos progressistas, né, saúde, educação, assistência social, cultura.